Vamos falar sobre casamento? Casamento de Zé Felipe e Virgínia acabou. Essa foi a pauta da semana. Eu não sei se quando você estiver ouvindo esse episódio, se isso vai ser ainda a pauta do dia. Acredito que não, mas eu precisava falar sobre esse assunto, não para focar nas pessoas, mas sim para falar sobre o casamento e sobre as relações de uma maneira geral, fazendo uma correlação com a nossa comunicação e o quanto isso pode atrapalhar e também ajudar, transformar relacionamentos e impedir que casamentos acabem. Então, antes de tudo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo. Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você esteja muito feliz. Se você estiver num relacionamento, que o seu relacionamento esteja bem, prosperando. É o que eu desejo de todo o coração. Mas, minha gente, eu elenquei aqui alguns pontos para a gente não se perder nas ideias, eu no caso, né? Eu não me perder nas ideias e a gente ter uma reflexão com começo, meio e fim, bem arrumadinha, bem amarradinha. Então, vamos lá. Primeiro que eu não sei a fundo do que aconteceu em relação a Virgínia e Zé Felipe. Não sei, não desejo saber. O que eu fiquei sabendo foi que eles acabaram, que a relação acabou. E quando isso veio à tona, eu pensei comigo, de imediato, fiquei assim, não impressionada, mas eu fiquei reflexiva no sentido de que foi um casamento que durou até muito, comparada a outros relacionamentos de pessoas famosas que duraram bem menos. E quando a gente pensa em Zé Felipe e Virgínia, são dois jovens adultos que têm uma carreira aí exposta para todo mundo, principalmente a Virgínia, né? Que ela tem, a vida dela é um reality. Então, tudo que ela vive, ela posta, tudo que ela sente, enfim, todos os acontecimentos da vida dela é pauta para ser mostrada no Instagram, nas redes sociais dela. E o Zé Felipe meio que surfou nessa onda porque as músicas dele estavam diretamente entrelaçadas com o sucesso da Virgínia, porque ela estava sempre ali ao redor, fazendo um clipe, aparecendo, divulgando. Enfim, eles tinham um casamento muito funcional nesse quesito da parceria, do negócio, mas a gente não conhece, a gente não sabe, por mais que eles mostrassem tudo, aparentemente tudo da vida deles, a gente não sabe nas entrelinhas o que de fato acontecia entre o casal. E não é para a gente saber, né, minha gente? Não é para a gente saber. A gente está muito acostumado nessa nova era digital a querer. Isso, na verdade, isso não é um comportamento novo. Esse comportamento de querer saber da vida dos outros, da fofoca, é um comportamento milenar, é antigo, ó, tome tempo aí na nossa história da humanidade. Mas diante das novas tecnologias, diante das redes sociais, a gente acaba que expõe muito da nossa vida, então a necessidade de saber do que o outro está vivendo acaba que vem na frente, é muito impulsivo, a gente deseja saber, a gente quer saber, principalmente se o outro está ali mostrando voluntariamente o que está acontecendo na vida dele. Eu não fiquei, assim, nossa, eu não sou uma pessoa que sigo eles dois, eu não sou uma pessoa que acompanha a vida dos dois, mas quando se trata de uma família que se rompe, né, entre aspas, né, que um relacionamento se rompe, que uma família ali fica, não é mais a família nos padrões, formais que a gente está acostumado a ver, mãe, pai e filhinho, né? Embora seja um padrão aí que já vem sendo quebrado há muito tempo, mas é um padrão que a gente ainda considera um padrão, que a gente deseja, né? A gente deseja seguir, a gente quer ter uma família. Essa família, pai, mãe e filhinho, é uma família que ainda está no inconsciente coletivo como o ideal de família. Pronto, é isso que eu queria dizer. Está no inconsciente como o ideal de família. E eu trouxe aqui um ponto para a gente pensar, porque nesse ideal de família está muito relacionado ao que as religiões perpassam para a gente. Eu sou uma pessoa cristã católica, então eu cresci dentro de um lar católico, dentro de uma família com pai, mãe e irmãos, né, filhos, e foi esse o modelo de família que me foi passado e que
os meus pais gostariam que eu seguisse. E eu segui esse padrão. Hã, mas existe uma diferença quando a gente vem falar da palavra casamento e da palavra matrimônio. E eu gostaria de citar isso aqui para vocês, porque hoje, na nossa sociedade, a palavra casamento, ela se vulgarizou muito. E quando a gente olha para a estrutura da palavra, para a origem da palavra, a gente percebe que esse entendimento do casamento, ele já estava presente lá na sua origem. Eu dei uma pesquisada rápida e o conceito de casamento, ele vem da junção da palavra casar mais o prefixo mento, que vem do latim vulgar. Então, essa palavra, esse substantivo, ele surgiu no século X, no período medieval, onde no sistema patriarcal, porque sim, o sistema patriarcal ele não é atual, ele também é milenar. Naquele período, os pais casavam os seus filhos, então chegava a idade da adolescência, não era nem a fase adulta, a gente sabe disso. A idade da adolescência, principalmente meninas muito jovens, eram entregues ao casamento. Então, saía da guarda, da proteção do pai e passava essa guarda, essa proteção para o então marido. Então havia essa cultura do casamento para que a mulher, a menina, não ficasse desamparada, desprotegida, e exigia-se naquele período a entrega de um dote. Era como se fosse mesmo um negócio, uma compra. Aquele rapaz, aquele homem ali, estava recebendo aquela mulher, mas em troca ele também recebia dinheiro, recebia um lote de uma terra, algum lugar aonde eles pudessem começar a construir a vida juntos. Então, a palavra casamento, ela vem dessa origem de ter um lote. Casar vem de casa, então aquele ditado popular que é bem antigo, inclusive dessa época, que quem casa quer casa, né? É uma verdade, porque a origem da palavra vem disso. Então, não existia muito essa necessidade, esse compromisso, não é uma necessidade, esse compromisso firme em algo além daquela estrutura comercial. Então, o casamento passou a ser algo legal dentro do direito civil, dentro da estrutura organizacional social, né? Não é nada além disso, além de uma organização social para validar a união de duas pessoas. Quando a gente pensa em matrimônio, e aí dentro da religião católica, dentro da fé católica, o matrimônio é um sacramento. Então, tem um entendimento totalmente diferente do casamento. Não é só a junção de duas pessoas, é a união de duas pessoas perante Deus. Então, Deus une as duas pessoas e Deus é o centro dessas duas pessoas, desse casamento. É uma tríade, não é somente duas pessoas, são três. E por isso que não se rompe. Por isso que dentro da Igreja Católica o casamento não se rompe, porque é a união de três pessoas e Deus é o centro, ou pelo menos deveria ser o centro dessa união. Então não existe essa lógica do eu caso e eu separo logo depois, diferente do casamento. Casamento a gente casa, assina um papel, é um contrato, e se não der certo, a gente já vai com essa ideia. Se não der certo, a gente se separa, não tem problema. Eu vou aqui, assino um novo contrato, anulando o anterior e pegando a minha liberdade de volta. No matrimônio não é assim. No matrimônio, as duas pessoas podem até se separar de corpos, mas aquela aliança, ela permanece. E aí entra em outro viés da religião, que eu não vou entrar nesse mérito agora, né? Mas só para vocês entenderem a diferença e o quanto isso contribui para o nosso entendimento hoje enquanto relacionamentos, tá? Não é somente do casamento em si, mas esse casamento acabou que se vulgarizou, como eu falei, a palavra se vulgarizou, então as pessoas se unem muito mais no interesse de manter uma vida a dois, ali de dividir despesa, enfim, tem um sentido muito mais material, muito mais eh, comercial mesmo, do que a união verdadeira de vidas, sabe? De você estar ali pelo outro, de você estar ali querendo sim fazer esse relacionamento dar certo, apesar das diferenças um do outro. E lógico, minha gente, não vou dizer aqui, não vou romantizar nenhum tipo de relação. Casamento, matrimônio é relação, é um tipo de relação muito difícil.
muito difícil, porque minha gente, conviver com outra pessoa, com outro ser humano que é totalmente diferente da gente, é muito difícil. São ideias, é uma história de vida totalmente diferente da nossa, que a gente vai ter que aprender a conviver dentro de quatro paredes. E mesmo que a gente conheça aquela pessoa por muitos anos, por exemplo, eu namorei por 6, 7, 8 anos da minha vida, isso não quer dizer que a partir do momento que eu fui morar junto com o meu marido, eu já o conhecia. Eu não o conhecia. Primeiro porque começamos a namorar muito jovens, adolescentes, fomos morar juntos muito jovens, então não nos conhecíamos o suficiente, passamos a nos conhecer dentro da relação, dentro do morar junto, e nós mudamos ao longo do tempo. Então existe uma tenda muito importante, é algo crucial, na verdade, que é considerar que o outro ser humano que está ali nessa relação, ele muda ao longo do tempo. Então, ao meu ver, o que é que tem provocado tantas separações? E eu falo de um lugar de uma pessoa que já decidiu, em algum momento, se separar. Não concluí, não cheguei aos finalmente, mas pensei categoricamente em me separar. E por que que isso passou pela minha cabeça? Primeiro, pela ideia de que eu casei, eu posso me separar. Então, eu não estou amarrada para o resto da vida com essa pessoa. Eu não sou casada na igreja, então eu não tenho o sacramento do matrimônio, que é algo que, inclusive, prezo demais. Porque uma vez adquirido esse matrimônio, esse sacramento, nunca mais poderei adquirir outro sacramento como esse. Então, é algo muito sério para mim, enquanto cristã católica, é um sacramento muito sério que eu não quero abrir mão com de qualquer jeito, com qualquer pessoa. E já pensei nesse momento, né, da separação, então, porque na minha cabeça eu não tenho esse compromisso com Deus. Então, eu não tenho esse compromisso com Deus, eu posso me separar dessa pessoa a qualquer momento, caso não esteja mais sendo bom para mim e para ele. Só que o que é que leva a pessoa a pensar dessa forma? É olhar de forma limitada. Não estou dizendo aqui, não estou falando de relações disfuncionais, de relações violentas, de relações que onde a mulher sofre perigo de vida. Não estou falando desse tipo de relação, porque esse tipo de relação não é uma relação. É uma prisão, de fato. É uma violência na sua estrutura. Então, esse tipo de relação, inclusive, perante a igreja, não deveria existir. E pode, inclusive, levar à nulidade desse matrimônio, desse casamento. Então, estou falando aqui de relações funcionais que sofrem dificuldades nas suas relações, como qualquer outro tipo de relação, porque estamos ali lidando com uma pessoa diferente de nós e que muitas vezes a nossa comunicação é uma barreira grande, gigantesca, que nos impede de acessar o outro, de nos conectar com o outro. Então, quando eu olho a situação de um ponto isolado, então, se eu fui traída, eu olho somente por aquele ponto e não considero todas as outras variáveis que levaram a chegar a essa situação, dos meus comportamentos, do comportamento do outro, que contribuíram para chegar nessa situação, da nossa história de vida. Se eu não considero tudo isso, eu vou querer separar de imediato, porque eu fui ferida na minha ideia de fidelidade. Então, aquele compromisso que nós tínhamos ali de ser fiel um ao outro foi rompido mediante aquela traição, então não quero mais, partindo desse ponto isolado. Mas se eu considero toda a história, se eu me coloco no lugar do outro, se eu estou disposta a olhar também os meus erros, as minhas fragilidades e o que eu fiz para contribuir para que isso acontecesse, a gente consegue remediar a situação. Existem situações e situações, tá? Não é para toda situação, não. Mas existem situações que é possível remediar, que é possível, sim, as duas pessoas se darem perdão e continuar o relacionamento, se for do interesse das duas pessoas. Então, ao meu ver, o que dificulta muito os relacionamentos continuarem, perdurarem durante aí muitos anos, a gente não vê mais hoje casamento que dura 60 anos, faz bodas de 50 anos, a gente não vê, isso é uma raridade.
E por que que a gente não vê? Porque a gente está muito mais preso às nossas necessidades, estamos muito mais individualistas, então pensando primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e foda-se o resto. Não estou dizendo que em algumas situações isso não deve ser assim, deve, mas não de maneira geral, porque quando a gente liga o foda-se para tudo, a gente acaba tomando decisões precipitadas e faz escolhas equivocadas na nossa vida, o que daria para ser uma relação saudável, o que daria para ressignificar muita coisa e a gente transformar aquela relação, acaba perdendo esse espaço, essa oportunidade, porque a gente está ligado no automático do foda-se. Então, não fez o que eu queria? Foda-se, não quero mais. Não fez. Não atingiu a minha expectativa, foda-se, não quero mais. E não é assim, minha gente. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as relações perduram. E eu tô colocando aqui o exemplo do casamento porque eu trouxe o gancho da Virgínia e do Zé Felipe, mas isso serve para qualquer relação, relação de amizade, relação familiar. Eu estou aqui colocando esse ponto porque o que me chama mais atenção nesse número gigantesco de separações que vem acontecendo e de uma pessoa que já pensou em se separar, mas voltei atrás várias vezes, é porque a gente tá vivendo de fato essas relações muito líquidas, fluidas demais. E eu vejo isso como um ponto negativo. Eu sou da pessoa que gosta da liberdade, mas eu também sou conservadora em alguns pontos. Então, eu sou conservadora no sentido de que é preciso preservar coisas importantes para nós, os nossos valores, sabe? A gente precisa empenhar energia em algo que realmente vale a pena. Então, se eu me disponho a dar sim a uma outra pessoa, a assumir um compromisso, um relacionamento com aquela pessoa, eu não posso ir para esse relacionamento já pensando em, se não der certo, eu me separo. Eu não posso ir com esse pensamento, porque em algum momento isso vai acontecer. Lembra? Pensamento atrai a situação, a nossa energia atrai a situação. O que a gente fala atrai a situação. Então, em algum momento aquilo vai acontecer. Eu preciso ir para esse relacionamento livre de todos os meus preconceitos, todos os meus traumas, crenças e ali, ó, disponível para aquela relação. E lógico, obviamente, o outro também precisa vir disponível, porque não dá para formar um casamento, ter uma relação a dois, se os dois não estão disponíveis para que essa relação se mantenha. Então já chegou em algum momento da minha vida em que eu percebi que eu estava empenhando energia, dedicando ali tempo para aquele casamento, para aquela relação dar frutos, mas eu não percebi esse mesmo movimento do outro, do meu marido. Então, isso gerava muito conflito. E o que é que causa ainda mais conflito? Eu não chegar para o outro, para o meu marido, e falar do que eu estou sentindo. Então, aqui é a chave principal. As nossas relações estão ruindo porque nós não aprendemos a falar sobre o que sentimos. Não sabemos dar nomes aos nossos sentimentos e colocar isso para o outro de forma clara, objetiva e respeitosa. Esse é o princípio da comunicação não violenta, assertiva não violenta, que eu trabalho muito aqui, trabalho lá no meu YouTube. Se você não me segue no canal do YouTube, se inscreve agora, Janaína Ferreira. Esse podcast está sendo também compartilhado lá no YouTube, então você pode me ouvir e assistir por lá. E assiste também os outros conteúdos onde eu falo sobre comunicação não violenta, assertiva, não violenta, porque isso vai te ajudar em muito a você transformar as suas relações. Então, eu me dedico a estudar esse tema, primeiro por uma necessidade individual. Eu queria mudar a forma como eu me comunicava. Eu queria gerar conexão com as pessoas com quem eu vivia. Eu queria, sim, me fazer entender, ser clara nas minhas argumentações, no meu posicionamento, porque eu sabia que eu não estava me fazendo entender. Tinha muito ruído na minha comunicação, isso em todos os espaços. Então eu passei a dedicar muito tempo estudando. E até hoje, né, não só passei, mas continuo passando a estudar sobre comunicação não violenta e comunicação assertiva,
porque isso, de fato, muda vidas, minha gente, e eu sou a prova viva disso. Eu estou vivendo uma nova fase de vida nas minhas relações, porque eu me dediquei a estudar esse tema. E eu estou passando esse conhecimento para vocês porque eu sei que isso pode também te ajudar em muitas das áreas da vida de vocês, principalmente falando de casamento, de relacionamento amoroso. Não só casamento, mas namoro, noivado, enfim. Relacionamento amoroso, que é o tema desse podcast de hoje. Então, a comunicação, ela é a chave das nossas relações. Se eu não consigo me expressar, seja de forma verbal ou não verbal, eu não consigo fazer com que o outro entenda o que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero, quais são as minhas necessidades. E aí, olhando para as relações, me fala você, pensa você nesse momento, se você tem uma relação, se você tem um casamento ou um namoro. Quantas vezes vocês brigaram porque você interpretou uma situação do seu companheiro, da sua companheira? Ah, fulano deixou a pia cheia de pratos. E aí você olha para aquela pia e você fala, na sua cabecinha, poxa, mais uma vez fulano deixou a pia cheia de pratos. Ele não me considera, ele só me sobrecarrega, ele não vê o quanto eu trabalho dentro de casa. E aí começa um monte de pensamentos surgindo da sua cabeça e você julgando aquela pessoa antes mesmo de saber o porquê que ela deixou aquela pia cheia de pratos. E aí quando você vê a pessoa de imediato, quando ela chega em casa, você já aborda criticando, jogando todas as suas pedras ali do quanto você foi desvalorizada, desconsiderada, porque você não valida o que eu faço, isso me atrapalha, enfim, começa aquela discussão. Quando isso tudo poderia ser evitado se você chegasse para outra pessoa e perguntasse, fulano, eu percebi que você deixou a pia cheia de pratos e a gente combinou de dividir as tarefas aqui de casa. E isso me causou um desconforto imediato, porque começou a vir pensamentos na minha cabeça de que você não estava cumprindo com o nosso acordo, que você não estava valorizando a nossa aliança ali de dividir as situações aqui de casa. Então, eu gostaria de saber o porquê que você deixou a pia cheia de pratos. Você está sobrecarregado? Aconteceu alguma coisa? Quer dividir comigo? Porque isso é importante para mim. Me entender a situação é importante para mim, para que eu não fique julgando você no meu pensamento e criando uma emoção desconfortável dentro de mim. E aí você vai formular a sua frase do jeito que você achar que é importante, que é relevante no momento. Isso aqui é só um exemplo. Mas aqui você não está, nesse exemplo que eu coloquei, você não está jogando a responsabilidade para o outro. Você não está descarregando toda a sua frustração, toda a sua raiva no outro. Você está ali disponível para entender o que aconteceu e você se coloca, você diz, olha, isso foi algo desconfortável para mim, eu não gostei. E é assim que a gente começa uma conversa, que a gente começa um diálogo, a gente fala das nossas necessidades e dá espaço para que o outro também fale, para que o outro também se coloque, explique a situação, enfim, e a gente chegue no consenso, a gente chegue numa solução para aquele dilema. Existem situações que isso não vai acontecer. A gente não vai conseguir, porque a gente vai estar muito emocionado, vai estar ali sobrecarregado com emoção muito forte, falando de mulheres, principalmente, de homens também que não têm vocabulário emocional, e vai ter situações que isso não vai acontecer. Mas com prática, com dedicação, com carinho, empenhado ali, todos os dias, você dedicando a estudar um pouco mais sobre isso, estar disponível para ouvir o outro na sua essência, entender a humanidade do outro, as limitações e fragilidades do outro, sem criar expectativas, a gente consegue manter relacionamentos. Essa, minha gente, foi a maior descoberta dos últimos anos para mim, porque eu sempre achei, mediante os exemplos que eu tive na minha vida, do dentro de casa, mesmo tendo uma família nuclear de pai, mãe e filhinhos, eu vi o casamento dos meus pais e era algo que eu não queria para minha vida. Então era um exemplo de relação que eu não queria, porque eram pessoas que conviviam juntas, mas que não dialogavam. Pessoas que conviviam juntas, mas não tinham nenhuma expressão de afeto na frente dos filhos. Não demonstravam amor. E tinha muitas mágoas ali, tanto de um quanto de outro, e isso acabava respingando nos filhos. E eu não queria jamais que isso se repetisse na minha vida. Acabou que aconteceu o quê? Se repetiu. Por que se repetiu? Porque eu não tive em casa o exemplo e eu não tive a educação
emocional, um letramento emocional, para que eu pudesse, nas minhas relações, aplicar isso. Entender o outro na sua humanidade, entender o outro nas suas fragilidades, aprender a ouvir e aprender a falar o que eu sinto e quais são as minhas necessidades de uma forma direta, clara, objetiva e respeitosa. E não tive acesso a esse conhecimento anteriormente, então me permitiu a repetir aquele ciclo que eu via dentro de casa. Mas a partir do momento que eu percebi que eu estava repetindo um padrão, eu percebi que caiu a ficha, né? Disse, não, não é isso. Não é esse o caminho que eu quero seguir. Não foi para isso que eu decidi me casar. Então eu preciso fazer alguma coisa. Porque o outro estava muito confortável nesse tipo de relação, né? De codependência. E para mim não estava mais confortável. Então eu que decidi trilhar um caminho diferente, fazer diferente, aprender algo diferente para salvar essa relação. E aqui eu não coloco salvar naquele lugar de salvadora, não, de que eu vou ajudar o outro. Não. É de fazer a minha parte, né? O que me cabe ali dentro dessa relação, para que de alguma forma ela se transforme, para que de alguma forma seja boa para mim e para o outro. Mas se acontecer de o outro não estiver disponível a também fazer esse movimento de mudança, de novo comportamento, de se reavaliar, de olhar para si, perceber quais são também as suas limitações e trabalhar isso nele, aí de fato chega um momento que a gente sempre conversa e decide, ó, é esse caminho que eu quero seguir, é esse o caminho que eu quero seguir, e a gente decide se dá para seguir juntos ou não, se realmente tem que seguir separados. Mas esses separados, ele não veio de uma decisão abrupta, não veio de uma decisão no calor da emoção, baseada no que a sociedade hoje prega de relacionamentos fluidos, de casamento aberto, enfim, não, nada disso. Isso vem de um compromisso nosso de tentar até o nosso limite, de fazer dar certo até o nosso limite. E se chegou o nosso limite e a gente não conseguiu avançar, a gente segue separados. Entendem a diferença de quando é algo baseado no compromisso com o outro e quando é algo baseado somente na individualidade minha e do outro, eu não tenho compromisso na individualidade. Quando eu olho para esse casamento e eu vejo, e eu tenho compromisso com o outro, de dar o meu melhor, de fazer essa relação ser boa para mim e para o outro, tende dessa relação ser durável. Essa relação tende a se fortalecer ao longo dos anos, tende a as duas pessoas a evoluírem enquanto ser humano, porque o propósito do matrimônio, eu acredito, que é a evolução dos seres humanos ali envolvidos, sabe? É um exemplo do que a gente vai experimentar no céu. Então, eu tenho essa visão do matrimônio. A Sagrada Família é um exemplo de matrimônio real, é exemplo de um matrimônio que deu certo, é exemplo de um matrimônio que eu quero seguir, que eu quero ter na minha vida. Então, eu tenho a Sagrada Família como referência, entende? Então, para que eu consiga esse modelo da Sagrada Família, é preciso desprendimento, é preciso comprometimento, é preciso estar ali de corpo e alma, sabe? De fato, a gente está disponível a evoluir, a se rever, a se reavaliar, a mudar se for necessário, por mim e pelo outro. Eu não vou anular a minha individualidade nessa relação, não é isso. Eu não vou anular a minha individualidade, o que eu gosto, o que eu quero fazer, mas essa minha individualidade, ela vai estar a favor dessa relação. Ela vai estar sempre em prol dessa relação. Entendem, minha gente? Eu gostaria muito de ter trazido esse tema aqui para vocês, logo quando teve o boom aí desse fim desse casamento. Mas estamos em tempo, estamos na pauta, né? É um assunto que ainda está em pauta e a gente precisa falar sobre casamento, sobre relações. E mais uma vez, friso aqui para vocês: o que tem destruído relações, além da falta de Deus nessa relação, porque aí não é um matrimônio, mas sim um casamento, a gente já percebe que é uma relação esvaziada de Deus, né? É só um compromisso firmado ali no papel. Mas quando é um matrimônio que tem Deus, isso já tende a ser um ponto positivo e a mais para que essa relação dure. E também o esvaziamento das conexões entre os casais. Então, os casais, mais uma vez, não têm esse letramento emocional,
não validam a importância do autoconhecimento, de saber quais são as nossas dores, as nossas crenças, o que é que a gente trouxe de bagagem para essa relação e o que é que isso está influenciando nessa relação. Então, isso é o que eu percebo, além das influências externas, mais uma vez, do que o mundo prega, dessas relações fluidas, de casamentos que não são casamentos, porque no casamento aberto, que tem uma terceira pessoa que não é Deus nessa relação, não é um casamento, porque o casamento é monogâmico, tá? Isso não tem que se discutir. Inclusive, perante a lei, a monogamia perante a lei é o que vale. A poligamia é algo que é fora da lei, então não é permitido. E em outras culturas, isso pode até fazer algum sentido, mas para a nossa cultura não faz sentido, para a religião católica cristã, muito menos. Então, o casamento é monogâmico, é duas pessoas. Se você coloca uma terceira pessoa, você abre espaço para que essa relação se esfarele em algum momento, tá? Eu tenho esse entendimento, eu tenho isso muito convicto dentro de mim. Não tem isso de, eu me relaciono com A, com B, e eu tô totalmente inteira nesse meu relacionamento aqui, com esse meu parceiro que eu vivo junto. Não, não existe isso. Eu sempre vou estar dividida. Eu sempre vou estar olhando para fora. Eu sempre vou estar considerando outras possibilidades. E esse casamento, essa relação, não vai ser a prioridade. Eu espero que eu tenha me feito entender nesse episódio longuíssimo, mas ouçam com carinho, porque o propósito é a gente propagar a. Ai, meu Deus, como é que eu posso dizer isso? É propagar o respeito, é propagar a empatia, é propagar o consenso nas nossas relações. As nossas relações precisam dar certo, minha gente. E o dar certo muitas vezes não significa seguir juntos, eu tenho isso muito claro. O dar certo não significa seguir juntos, mas que a gente possa utilizar todas as estratégias disponíveis para que a gente possa seguir juntos, para que as famílias possam se manter unidas, possam se manter felizes, juntas ali, na paz, na concórdia. Esse é o meu maior desejo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Avalie esse podcast, dê 5 estrelas, comenta aqui, eu vejo tudo. Enfim, eu amo a interação de vocês. Se vocês me ouvem pelo YouTube, compartilhe esse episódio, marca uma pessoa aí que está tendendo a se separar para ouvir esse episódio, manda para todo mundo, porque é um tema extremamente importante para nossa realidade, tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio.